Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição desta semana. Como você já sabe, estamos estudando a Palavra de Deus, em especial o material escrito aos Hebreus por apóstolo Paulo. Como assim escrita por Paulo? Se você não entendeu, assista o vídeo da lição 1 que explico tudo sobre esse assunto e está disponível aqui no canal. Você pode então aproveitar cada momento deste material. Então lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos? A lição desta semana tem por título Jesus, o doador do descanso. Já se passaram 4 semanas, estamos começando a 5ª semana de estudo. Espero que você esteja gostando de conhecer ainda mais aquilo que Paulo escreveu ao povo hebreu. O verso da semana está em Hebreus capítulo 4, verso 9, que nos diz exatamente essas palavras. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Que maravilha! Os capítulos 1 e 2 de Hebreus enfatizam a entronização de Jesus como governante e libertador do povo de Deus. Os capítulo 3 e o capítulo 4 apresentam como aquele que nos dará descanso. Essa progressão faz sentido ao lembrarmos que a aliança davídica afirmava que Deus daria ao rei prometido e ao seu povo descanso de seus inimigos. Você pode conferir isso nesse texto aqui. Esse descanso está disponível para nós, visto que Jesus está sentado à direita de Deus e é o nosso rei, o nosso Senhor, é ele que é o nosso libertador. Quando guardamos o sábado, recordamos, queridos, que Deus fez uma provisão perfeita para nós quando criou o mundo e quando o redimiu na cruz. A verdadeira observância do sábado, entretanto, é mais do que um ato de lembrança. É um antigozo neste mundo imperfeito do futuro que Deus prometeu. Então, muitos dizem que guardar o sábado é algo do Antigo Testamento e que vivemos hoje sobre o Novo Testamento. Porém, sendo assim, vivendo sobre o Novo Testamento, sobre a graça, como alguns dizem, pensam que o sábado acabou. Porém, vemos no material de Hebreus que Paulo deixa essa indicação muito tempo depois da morte de Cristo. Ou seja, Paulo demonstra que todos guardavam o sábado e Paulo não estava tentando convencer o povo para guardar o sábado semanal, ou seja, o 4º mandamento, pois todos já faziam isso, tanto os judeus como os gentios, e enfatizar que deveria guardar o sábado para aqueles que já guardavam era algo muito sem noção, na verdade, né? Então Paulo aqui está apenas usando a linguagem daquilo que o povo já fazia, mesmo vivendo no Novo Testamento. Então, queridos e queridas, ao ouvir alguém dizer que o sábado passou, que está apenas no Antigo Testamento, é apenas falácia sem fundamento bíblico. Se nós olharmos todo o Novo Testamento, vamos ver um sábado para que o povo possa descansar, e isto é que Deus prometeu para o seu povo. Ellen White, sobre esse tópico, ela fala o seguinte: o descanso de que se fala aqui é o descanso da graça. Ela diz ainda que trata-se do verdadeiro repouso da fé. Que maravilha, hein? As pessoas hoje não acreditam ou querem usar qualquer dia, mas a Bíblia dá o fundamento. A Bíblia, somente ela, deve ser o nosso guia e o nosso orientador nestas questões espirituais. Descanso é questão espiritual. A aliança davídica prometia descanso ao rei entronizado e a seu povo. A progressão, queridos, lógica de que Hebreus concorda com esta ideia. Podemos ver isto em Hebreus capítulo 1 e capítulo 2. Nós vemos a preeminência de Cristo como soberano e libertador do seu povo. Já no capítulo 3 e no capítulo 4, mostra a superioridade de Cristo em relação a Moisés e a Josué como o divino líder que prover o descanso.
O descanso sabático no Antigo Testamento é retratado em duas versões dos 10 mandamentos. Primeira versão em Êxodo capítulo 20 e a segunda em Deuteronômio capítulo 5. Os primeiros textos enfatizam a criação, os últimos a redenção. Em Hebreus 3 e Hebreus 4, Paulo usa a geração do êxodo, não os filhos, mas sim a geração, como um exemplo da descrença e da desobediência, para mostrar a consequência prejudicial de não poder entrar na terra do descanso, prometida pelo grande Deus, a terra de Canaã. Para o povo da Bíblia, o descanso era algo muito importante. Hoje, as pessoas trabalham para descansar, porém o povo no passado descansava para trabalhar. Esta é a preeminência. Observe a quantidade de festas e feriados que existiam. Eram muitas, várias festas, e não era apenas um dia, eram semanas. E observe que até mesmo existia um ano sabático para o descanso do povo e o descanso também da terra, para a produção, para os agricultores. Voltando-se para a audiência, Paulo exortou, queridos, com sua citação do Salmo 95, a seguinte coisa: hoje, se ouvides a sua voz, não endurecerás o vosso coração, mas entrem no seu repouso. O que é esse repouso do que Paulo falou? Porque o apóstolo incentivou os hebreus a participarem dele. São estas questões que abordaremos a seguir. Então venha comigo, vamos juntos. Mas antes, se você achou interessante esse conteúdo, compartilha com alguém para aprender um pouco mais sobre o descanso na Bíblia, tá bom? Vamos juntos. É importante saber que os cristãos entram no descanso de Deus quando consideram Jesus, ouvem sua voz, exercem fé nele, abandonam os próprios esforços para obter a salvação, conservam firmes a confissão e se aproximam do trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para o socorro em ocasião oportuna. Queridos, aqueles que entram nesta experiência devem tomar cuidado com o perverso coração de incredulidade. É aquilo que o apóstolo Paulo nos chama a atenção em Hebreus capítulo 3, verso 12. Evitando, então, endurecer o coração. No verso 8 você confere isso. Deve se esforçar para entrar no descanso de Deus. É o convite que nos faz Hebreus 4, verso 11. De acordo com o comentário bíblico adventista, você pode aprender muito mais sobre o repouso em Hebreus, explicando o capítulo 4, verso 9. Quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito, seu propósito era levar a nação para a terra de Canaã, aonde poderiam descansar de todo o trabalho. O propósito divino ao dar a terra a Israel não era simplesmente que o povo a possuísse. Deus queria trazer os filhos de Israel para si mesmo, pois desejava que vivessem em uma terra onde pudessem ter relacionamento íntimo com Ele, sem nenhum obstáculo, e fossem testemunhas para o mundo do verdadeiro Deus, do que Ele oferecia ao seu povo. Como o sábado da criação, a terra de Canaã tornava possível um relacionamento íntimo com o Redentor e permitia que desfrutasse de sua bondade. Queridos, Deus conectou o sábado da criação com a libertação do Egito. O Senhor instruiu Israel a observar o sábado como memorial da criação e de sua redenção do Egito. A criação e a redenção estão ambas consagradas no mandamento do sábado. Assim como nós não nos criamos, não podemos nos redimir. É uma obra que só Deus pode fazer e, no descanso, reconhecemos nossa dependência dele. Não apenas para a existência, mas para a salvação. Quero que você reflita comigo com essa história. Josué e Caleb concordaram com a declaração de que a terra era boa e não contestaram o fato de que seu povo era forte e as cidades fortificadas, mas afirmaram que Deus estava com eles e os levaria para a terra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus promete, não importa aquilo que você vê como obstáculo, Deus pode te dar para a tua alegria. Não se preocupe com as dificuldades. Deus está contigo. Foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Eles não temeram o povo gigante, a fortaleza da cidade. Eles sabiam que Deus prometeu e que Deus iria cumprir. No entanto, aqueles que viram Deus destruir o Egito por meio de pragas,
aniquilar o exército do faraó no Mar Vermelho, fornecer pão do céu e água da rocha, também manifestar sua contínua presença, orientando-os através da nuvem, e deixaram de confiar nele, mesmo vivenciando tantos milagres. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes nós não fazemos essa mesma coisa. Deus nos dá milagres, maravilha, cuidado, proteção, e nos esquecemos ao nos depararmos com obstáculos em nossa frente. Parece que aquele Deus poderoso, maravilhoso, longânimo e poderoso, que operou no passado, que fez milagre, a nossa própria vida, parece que ele não é capaz mais de dar-nos uma solução, de resolver um pequeno probleminha que está diante de nossa vida. Ei, não se esqueça, Deus é Deus e Ele pode transformar a tua vida. Para Josué e Caleb, eles tinham a certeza de que Deus estaria com eles, não importando o tamanho da cidade ou o tamanho dos seus moradores. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus hoje, queridos. É uma trágica ironia que a geração que havia visto tais demonstrações poderosas do poder divino tenha se tornado símbolo de falta de fé. Que vergonha! Isso acontece também em nossos dias. E você? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Crê que Deus existe? Se você crê, como você está vivendo da maneira, acreditando que Ele existe? Queridos, a fé ou a falta dela é contagiosa, sabia disso? Por isso, Hebreus admoesta seus leitores, animem uns aos outros, cuidem também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E que ninguém fique afastado da graça de Deus. Que convite e que animação. Lembre-se, falamos nas semanas anteriores que Hebreu foi escrito para um povo que poderia desanimar a sua fé, e era um alerta para que o povo então voltasse a Deus. Continuamos a viajar para a terra prometida como um povo que temos responsabilidade com que viajam conosco. Quero que você pense em uma coisa, reflita comigo. Observe Deus. Descansa somente quando garante nosso bem-estar. Na criação, Deus descansou quando terminou a criação do mundo. Depois, descansou no templo somente depois que a conquista da terra que ele havia prometido a Abraão foi completada por meio das vitórias de Davi. E Israel habitava seguro. Compare com o Êxodo, capítulo 15, 18 a 21, Deuteronômio 11, 24, 2 Samuel 8, 1 a 14. Você pode ver esses exemplos bem claro. Deus construiu uma casa para si só depois que Israel e o rei tinham uma casa segura para habitar. O descanso final que Deus nos promete é o novo mundo que criará para nós depois que o grande conflito finalmente terminar. Hebreus se refere a ele como a cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor, e como uma pátria celestial. Esse descanso, queridos e queridas, é a restauração do domínio, glória e honra que Deus originalmente concebeu aos seres humanos na criação. É o seu descanso, não é simplesmente uma terra perfeita em que teremos paz, mas um novo céu e uma nova terra onde o trono de Deus estará. Ali teremos o nosso almejado descanso sabático. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o sábado é a celebração, alegria e ação de graças. Ao observá-lo, demonstramos que cremos nas promessas de Deus, que aceitamos o dom da graça. O sábado é a fé vibrante, quando as ações, a observância do sábado, provavelmente seja a expressão mais completa da convicção de que somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que coisa maravilhosa! Quero finalizar minhas palavras neste resumo da lição com o seguinte texto. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimento, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Queridos, que texto fantástico! E eu lhe pergunto, e aí, me diga,
Você gostou deste vídeo? Então lhe espero na próxima semana para mais um resumo da lição. Uma maravilhosa semana para você e que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã sejamos reavivados pela palavra de Deus. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso eterno Deus. Obrigado, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Te louvamos porque o Senhor pensou em todos nós, fazendo-nos com que pudéssemos ter um dia na semana para louvar o teu nome e descansarmos em ti. O sábado é um presente da criação que perpassa toda a história e vem aos nossos dias para nos lembrar quem é o Deus criador dos céus e da terra e quem é o nosso mantenedor. Continua conosco, nos dá uma maravilhosa semana e ao chegar ao sábado possamos descansar na certeza que tu continua cuidando de todos nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, lhe espero na próxima semana para mais um resumo da lição, especialmente no próximo domingo, é quando o nosso sexto resumo da lição vai ao ar. Que Deus te abençoe e esteja ao teu lado. Feliz semana para você e que Deus faça milagre. Ei, não esqueça de descansar no próximo sábado. Este é o convite de Deus, é isso que o apóstolo Paulo fala na palavra de Deus e este é o meu convite para você.